Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista desta edição. Me diz uma coisa, esse interesse seu pela leitura, Enzo, ele veio de onde? Começou na escola, começou no ambiente da sua família? Na verdade, começou no ambiente da minha família. Ele começou aos 7 anos, porque na verdade, meu pai é professor, minha mãe é professora, lá tinha livro de sobra. Eu aprendi a ler sem querer e também, meu pai sempre me incentivava, como também a escola, né? Eu sei. E quais foram os primeiros livros, assim, que você despertou para ler, Enzo? Os primeiros livros, na verdade, não foram aqueles livros de ficção, as coisas e tal. Foi uns gibi lá do Maurício de Souza, do Turma da Mônica, comecei. Depois fui aumentando, né? Até os que eu leio hoje. Eu leio de ficção, leio de tudo. Eu sei. E aí, em determinado momento, você começou também, até para voltar a falar do seu trabalho com literatura infantil, você começou a se interessar por astronomia? Eu comecei por astronomia porque eu gostava muito do que os cientistas faziam. No início eu pensava que ia misturar alguma coisa e outra, e saía uma coisa fascinante. Aí eu aprendi que tinha cada química. Aí eu me apaixonei. Aí é esse meu sonho, me formar em química. Em química não, em física e ser astrônomo. Eu sei. E me diz uma coisa, Enzo, nesse dia a dia seu, quanto tempo do dia você tira para leitura? Você tem várias atividades e com 10 anos de idade, né? Quanto tempo do dia você tira para leitura? Você lê todo dia, você lê só nos fins de semana? Como é que está funcionando? Bem, praticamente eu leio todo dia, mas tem umas vezes que o tempo é mais curto, outras vezes que o tempo é mais longo. Por exemplo, segunda e quarta é um pouco mais apertado para mim, mas eu faço um esforço e leio. Nos outros dias é bem fácil, eu faço minhas tarefas tudo certinho, eu vou, tiro um tempo e leio uns livros. E o tempo para relacionar com seus amigos? Como é que você está fazendo? Bem, eu relacionando principalmente na escola, mas tem lá no celular o WhatsApp que a gente conversa bastante. Aí também tem outras formas, tipo ligação. Eu passo também um pouco de tempo assim, porque eu tenho uns amigos que gostam de conversar bastante, eu também gosto. Aí tem isso pessoalmente, né, Enzo? Pessoalmente. Fora do Zap. Fora do Zap também. A gente conversa pra caramba na escola, quando a gente se encontra fora. A gente combina até de ir em alguns lugares juntos. Para confraternizar? Sim. Me diga uma coisa, você tá conseguindo conversar sobre leitura, sobre livros com seus amigos? Essa turminha sua aí de 10, 11, 12 anos de idade, você consegue fazer isso? Com alguns eu consigo, mas outros têm outros modos, outros assuntos, outros interesses, né? Outros interesses. Mas tem alguns que eu consigo botar um monte de assunto em dia, principalmente a leitura. O que você acha que a sua turminha, dessa faixa etária sua, está precisando para ler mais, Enzo? Você sabe que a sua geração, a sua turma, é muito voltada para o celular, para o smartphone, né, para o tablet, para aquilo que está ali dentro. O que você acha que a sua turminha, o pessoal de sua idade, está precisando fazer para ler mais? Olha, eu acho que eles devem estudar um pouco mais, ler um pouco mais, deixar um pouquinho o celular de lado. Vai lá pegar um livro, tem tanta coisa legal nos livros, tanta coisa que você pode se apaixonar, tem tanta coisa que você pode ficar interessado. Então, tira um tempinho, vai lá ler um livro. Isso é possível? Bom. Isso é sempre possível. A turminha está muito tempo no celular, né, Enzo? Bem, tem umas vezes que exageram bastante no celular. Né? Às vezes fica até o tempo inteiro no celular e esquece de brincar com os amigos, né? Sim, isso acontece bastante. Mas tem vezes que dá muito medo, que dá pra gente deixar o celular de lado e a gente acaba na diversão, na brincadeira. Conviver com os irmãos, com a família também, não é assim, Enzo? É sempre assim. Me diga uma coisa, você tem 10 anos de idade, você completou agora em 2017, né? Sim. E você já tem a experiência de ter um livro publicado. Isso não é muito comum na sua geração. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela referência que você tem de família e de escola. Como é que é o seu dia a dia como escritor? Quais os dias você tira um tempo, um dia da semana para escrever, você escreve todo dia, você aproveita o fim de semana, como é que funciona? Bem, eu aproveito principalmente o fim de semana, que é o dia que eu estou mais livre, mais solto, e eu consigo escrever e ler. Mas tem umas vezes no meio da semana que eu tenho um tempo livre, eu vou lá e escrevo, mas não tem um dia definitivo. Tem vezes que eu estou mais apertado, outros não. Outros compromissos da escola, né? Os seus personagens, eles são sempre baseados na vida real, de amigos seus, ou um personagem vem, por exemplo, de um livro que você leu? Bem,
tem vezes que os personagens vêm da vida real dos meus amigos. Eu vou lá, penso no amigo meu, ou eu boto o nome dele e faço as coisas, ou eu mudo um pouco. Mas sempre, quase sempre vem dos meus amigos, mas às vezes eu faço os personagens fictícios. Ótimo. Ô Enzo, você trouxe aqui 2 livros, né? Sim. E entre tantos outros que fazem parte do seu universo de leitura, do tempo de leitura que você tem. Tem muitos. Eu queria que você falasse a história de Fernão Capelo Gaivota, que, por incrível que pareça, eu tenho 53 anos de idade, eu li esse livro quando eu tinha mais ou menos sua idade. Então esse livro está passando de geração para geração. Sim. É muito bom saber que você lê esse livro, porque eu li esse livro, eu era muito novo. Fala um pouquinho desse livro. Depois a gente vai conversar um pouco sobre o livro de Monteiro Lobato que você trouxe, né? E aí falar principalmente do seu livro, tá certo? Por favor. Bem, Fernão Capelo Gaivota, na verdade, é uma história de vida, pois fala de uma gaivota que o mais importante para as gaivotas é comer do que voar, mas para ela é voar do que comer. Isso, na verdade, é uma lição de vida, de a gente ultrapassar os nossos limites, de a gente sair da mesmice, fazer coisas diferentes. É basicamente uma lição de vida esse livro e também basicamente como é que fala? Do próprio autor. Basicamente a biografia do próprio autor. A biografia, é como se ele contasse a própria história, parte da história dele. Parte da história dele. Ah, legal. Mas com uma lição de vida, em forma poética. E a Fábula de Monteiro Lobato em quadrinhos? Fábula de Monteiro Lobato. Deixa eu pegar outro livro aqui com você, pra você ficar com a mão livre, tá bom? Fábula de Monteiro Lobato em quadrinhos é bem legal, né? Pois ele retrata um pouco de coisas divertidas que as crianças gostam. Eu gosto muito do Sítio do Capão Amarelo, que é a principal criação dele. E eu já tenho até coleções desse livro aqui de Monteiro Lobato, desses tipos. É muito legal, as crianças também até gostam bastante. Pelo menos eu assisto os Sítio do Pica-Pau, como também leio. Gosto bastante, é bem legal. Esse daqui é o de Fábulas, é um dos livros da coleção. É bem legal, eu aconselho muito que as pessoas comprem esse livro e leiam. Ele é muito legal. É um bom passatempo, é divertido. Bom passatempo. Não é isso? Bacana. Enzo, o menino que criava invenções de sua autoria, Enzo Antônio dos Anjos Pegoretti. Fala um pouco para a turminha que vai te assistir aí sobre o seu livro, Enzo. Bem, o meu livro, ele é baseado em literatura infantil. Traz as crianças de até 7 anos que pensam em coisas divertidas, em coisas assim, um pouco fora da realidade, mas que para as crianças é possível. E isso, meu pai ele me pegou lá, ele falou se eu podia para eu escrever lá minhas ideias, isso aí. Aí ele me deu essa ideia aí, eu fui escrever junto com ele. Foi aos 7 anos que eu fiz isso. Aí ele foi escrever minhas ideias que eu tinha, eu até me lembro disso tudo, e é muito legal. Pois retrata o mundo da criança. Inclusive aqui tem uma invenção lá que eu fiz de fazer os adultos voltar a ser criança, para eles entenderem o mundo da criança. E então, gostaram do bate-papo com o Enzo? Legal, não é mesmo? Eu fiquei emocionado. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua companhia nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.